Você reclama de Deus ou para Deus? Comentário de Mário Persona. Existe um homem chamado Etã. Etã era um dos salmistas. Alguns salmos que você encontra na Bíblia são de Etã. E ele escreveu o Salmo 88. Ele era um dos cantores mor do templo de Jerusalém. Então era um homem, um poeta, que escrevia os salmos. E quando nós lemos esse Salmo 88, fica muito claro que isso aqui não é a vida de Etã. Ele escreve na primeira pessoa, mas basta ler para ver que não é a vida dele. Ele fala assim: Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chega a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Porque a minha alma está cheia de angústia, a minha vida se aproxima da sepultura. Já estou contado com os que descem a cova, estou como um homem sem forças, posto entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais, antes os exclui a tua mão. Puseste-me no mais profundo do abismo, em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa a tua cólera. Tu me abateste com todas as tuas ondas, alongaste de mim os meus conhecidos e fizeste-me em extremo abominável para com eles. Estou fechado, não posso sair. A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a ti todo dia, tenho estendido para ti as minhas mãos. Quem é esse? Jesus. Esse salmo é profético, ele fala de Jesus. O homem de dores, que sabia o que era sofrer, como fala Isaías 53. O homem de dores, que sabia o que era sofrimento, sabia o que era viver nesse mundo, como um homem íntegro, um homem puro, um homem sem pecado. Agora imagina nós, que nascemos pecadores, herdeiros do pecado de Adão e Eva. Se aquele que era o único justo que já pisou neste mundo, clamava dessa maneira a Deus, por libertação, por estar no fundo do poço, o que serve, o que sobra para nós? Né? Aquele ser perfeito experimentava aflições tão grandes nesse mundo. O que acha que nós, meros mortais, pecadores, podemos esperar dessa vida aqui? Nada melhor. Nada melhor. Mas ele estava ali indo, sim, morrer. E esse salmo descreve a sua agonia diante da morte. Ele fala de uma maneira que às vezes até parece desonrosa para alguém falar para Deus. Ele fala no versículo 10, de uma forma até sarcástica. Ele diz assim: mostrarás tu maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão? Ele questiona Deus. Mostrará tu maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão? Será anunciada a tua benignidade na sepultura? Ou a tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento? Ou seja, se o Senhor acabar comigo, se eu morrer, não vai ter benefício algum. Que vantagem vai ter para o Senhor, ele está falando? Que vantagem vai ter isso, esse sofrimento todo? Eu, porém, clamo a ti e de madrugada te envio a minha oração. E aqui está uma chave para ele ter essa ousadia de clamar a Deus dessa forma. Porque na cruz, Jesus, sim, clamou a Deus: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Ele clamou isso na cruz. Isso foram os derradeiros momentos dele aqui na terra. Depois de uma vida santa, justa, boa, fazendo bem para todos, essa foi a paga que ele recebeu. Clamar a Deus: por que me abandonaste? Morrendo abandonado numa cruz. Ele fala: por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? Clamo a ti de madrugada, te envio a minha oração. Existe uma diferença entre um ímpio, um incrédulo, reclamar, e um crente reclamar, um temente a Deus reclamar. O incrédulo vai reclamar de Deus.
vai falar para a pessoa assim, ó, Deus, isso é aquilo, é aquilo outro, não é justo comigo, não fez isso, não fez aquilo, e tá. Vai reclamar de Deus. Mas aquele que teme a Deus vai reclamar? Sim, vai reclamar também para Deus. Para Deus. Na sua oração. Senhor, por que está acontecendo isso? Qual a razão, qual o objetivo dessas coisas? Ele vai perguntar. Ele vai perguntar. Jó perguntou. O livro de Jó é um livro de reclamações. A gente vai em algumas lojas, sei lá, livro de reclamações, né? Você escrever as suas reclamações no site da empresa, página de reclamações. O livro de Jó é um livro de reclamações. Jó reclamando contra Deus, para Deus. Para Deus, o tempo todo reclamando para Deus. Por que estava acontecendo tudo aquilo com ele? Jó se considerava um homem justo, ele procurava não sair da linha, e ainda assim, que vida ele estava tendo? De sofrimento, mas ele reclama para Deus. Ele reclama para Deus, ele reclama também sabendo que tem esperança para ele. Tem um versículo que ele fala assim, no Jó 13, 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Ainda que ele me mate. Mas espera aí, Jó. Se ele matar você, não sobra nada para você. Aí que está o engano. Porque quando uma pessoa teme a Deus, reconhece que Deus é justo, ela sabe que o assunto não termina aqui. O assunto não termina nessa vida. A perspectiva de uma pessoa que conhece a Deus é eterna. Não é uma perspectiva focada nessa vida, nesse mundo. No mundo tereis tribulações, o Senhor Jesus falou. Sofrimentos, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sim, porque ele foi na frente. Ele foi na nossa frente passar pelo fogo do juízo divino, que nenhum homem pode suportar, nenhum homem pode aguentar. Por causa do pecado que manchou a criação, Deus precisa derramar o seu fogo, o seu juízo sobre todos os homens, porque todos são pecadores. Isso a Bíblia ensina claramente. Mas teve um que foi no meio, foi na frente. Foi desbravando o caminho para suportar sobre si o fogo do juízo divino. E é disso que fala este Salmo 88. Porque quando ele continua dizendo, ele fala, estou aflito, prestes a morrer, desde a minha mocidade, quando sofro os teus terrores, fico perturbado, a tua ardente indignação sobre mim vai passando, os teus terrores fazem-me perecer, como águas me rodeiam todo dia, cercam-me todos juntos, afastaste para longe de mim, amigos e companheiros. Os meus íntimos amigos agora são trevas. Os meus íntimos amigos agora são trevas. Geralmente os salmos terminam com uma mensagem de esperança, de salvação, eles têm essa tônica, né? Os salmos mostram uma série de aflições, mas terminam Deus mostrando que, peraí, vai dar tudo certo no final, mas esse termina com terror, porque esse é o salmo de Jesus, e a vida dele terminou aqui em trevas. Esse salmo termina em trevas, porque Jesus ficou imerso em trevas, quando ele foi feito pecado por nós naquela cruz. Quando na cruz ele bradou, Deus meu, porque me abandonasse, porque Deus precisou voltar à face dele. Não podia haver luz ali. As trevas, na realidade, trevas não é uma coisa que exista. Não existe trevas. A definição de trevas não existe. Porque trevas é ausência de luz. Luz existe. Trevas não existem. Não existem. As trevas são ausência de luz, assim como o frio é ausência de calor. Você não produz frio. Ah, mas a minha geladeira produz frio. Não. A geladeira não produz frio. O gás que circula dentro daqueles caninhos dentro da sua geladeira extrai o calor lá de dentro e jogam para fora. Por isso que lá atrás da geladeira está quente. Aquele é o calor que estava dentro da sua geladeira, que aquele sistema baseado em gás, em trocas, dentro daquele contexto fechado ali,
tirou o calor ali dentro, mas ninguém produz frio. Só aqueles super-heróis que apontam o dedo e congela tudo, aquele lá é diferente, mas nós estamos falando do mundo real. Ninguém produz frio, ninguém produz trevas. Quando tira a luz, sobra aquilo que é esse mundo sem a luz de Deus. Esse mundo estava imerso em trevas, quando Deus veio e falou: faça-se a luz, ou haja luz, apareça a luz. Ele não criou a luz sempre existiu. Apareça a luz. E assim, a senda de Jesus nesse mundo terminou em trevas. Terminou sem amigos. Todos me abandonaram. Afastar-se para longe de mim, amigos e companheiros. Os meus íntimos amigos agora são trevas. Aquele que comia pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Ele fala numa outra passagem profética. Esse foi o fim de Jesus aqui. Por quê? Porque ele tinha que passar por isso para sofrer no lugar dos pecadores, para sofrer no meu lugar, no seu lugar, para sofrer de maneira que nós pudéssemos ter a salvação eterna. Esse Jesus veio a este mundo para sofrer, para pagar os nossos pecados. É para isso que ele veio. E nós hoje temos a solução, não para essa vida aqui apenas, mas para a eternidade. Para a vida eterna. Nós temos a solução para sempre. Porque quando uma pessoa que reconhece que Cristo foi à cruz, pagar por todos os nossos pecados, e crê nele como Salvador, recebe o perdão dos seus pecados, recebe a salvação eterna. Esse é o convite do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Uma mensagem de perdão. Que Deus quer perdoar o pecador. Deus quer perdoar o pecador, dando a ele vida eterna, dando a ele salvação eterna. Quando Jó diz que ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele, ele diz uma outra passagem assim: eu mesmo o contemplarei, os meus olhos o verão, e não os olhos de outros, os meus rins se consomem dentro de mim. Ele sabia que ele iria ressuscitar. Ainda que Jó morresse aqui, ele sabia que havia uma ressurreição. Ele sabia que Deus iria ressuscitá-lo, que ele poderia voltar a esse mundo, ou a vida, não a esse mundo, mas voltar à vida, agora como uma pessoa ressurreta, uma pessoa salva, uma pessoa caminhando agora numa vida nova. Ele já sabia disso. Mas quando nós falamos agora do cristão que é perdoado dos seus pecados, se você crê em Jesus como seu Salvador, você recebe a salvação eterna, você recebe o perdão dos seus pecados. Agora, eu tinha falado que, normalmente, as religiões oferecem soluções para esta vida, né? Mas o Evangelho, ele oferece a solução para a eternidade, não é para essa vida apenas, para a eternidade. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.